Uma boa noite a todos. Para nós uma alegria poder estar juntos nessa comunidade, nessa noite, compartilhar da palavra do Senhor, estarmos reunidos aqui e na sua presença prestarmos culto a Ele. Eu quero saudar com um versículo que se encontra em Hebreus capítulo 4, que diz o seguinte: portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda a firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém como nós, passou por todo o tipo de tentação, porém sem pecado. Nesses últimos tempos, tem sido uma palavra que tem me trazido conforto, consolo, também Deus tem mostrado a realidade do fato de que a gente não tem um Deus que está longe de nós. Nós não cremos e não temos um Deus que está indiferente à nossa realidade. Nós não temos um Deus que está escondido, mas cremos num Deus que conhece a nossa realidade, sabe de todas as nossas angústias, conhece os nossos medos, as nossas preocupações, sabe daquilo que se passa no mais íntimo do nosso coração, que talvez ninguém mais possa perceber ou reconhecer, mas nós temos um Deus que cremos que por causa disso podemos estar na sua presença nessa noite aqui também. E é em nome desse Deus, um Deus triuno, que é Deus Pai, que nos criou, a cada um de nós, como somos, que criou esse universo, o Deus Filho, que se tornou um igual a nós, que é como diz aqui nesse texto, o nosso sumo sacerdote, aquele que passou por todas as coisas que nós passamos. Você chora o luto da morte, Jesus também chorou. Você vive a angústia do medo, do sofrimento, da dor, ele também passou por isso. Um sumo sacerdote que, como diz aqui, ele, por causa disso, se compadece das nossas fraquezas. E também em nome do Espírito Santo, daquele que nos capacita a poder, com nossas fraquezas, nossas limitações, compartilhar da sua palavra, nos fazer entendê-la e também praticá-la. Em nome desse Deus que nós queremos realizar esse culto. Quero convidar para a gente cantar o número 6, o hino número 6, que fala que nós temos lugar aqui nós temos lugar. Aqui nós somos chamados a sermos bem-vindos, a podermos estar na sua presença com esse Deus que é tão pessoal para nós.
uma das estrofes desse hino diz que, entre outras coisas, nós temos aqui perdão, nós temos um lugar para poder sorrir, nós temos aonde expressar nosso amor, ver a luz. E na estrofe 4 fala que aqui nós também temos um lugar onde Deus vai nos perdoar. E faz parte da liturgia, um dos primeiros momentos em que a gente realiza o culto, é chegarmos na sua presença e pedirmos perdão dos nossos pecados, porque falhamos, erramos, nós usamos das palavras muitas vezes para magoar as pessoas, ou deixamos de falar palavras que possam consolar alguém que precisa do consolo, ou há tantas formas diferentes de causarmos dor, tanto para o coração de Deus como o coração daqueles com quem nós convivemos. E nós queremos fazer isso agora, no momento de reflexão, como estamos sentados, queremos orar, confessando os nossos pecados. Amado Deus, obrigado porque podemos chegar na Tua presença, nesse lugar, na Tua casa, e nos apegarmos a essa promessa que nos é dada, Senhor, de que também aqui é um lugar que, além de podermos sorrir, amar, de poder até mesmo chorar, Senhor, nós podemos ser perdoados. Conheces o nosso coração, Senhor, sabe aquilo que há no nosso íntimo, as coisas que nós deixamos de fazer, de falar, ou aquelas coisas que nós magoamos aos outros ou até a Ti mesmo, Pai. Queremos confessar isso, Pai. Queremos nos apegar a essa promessa de que Tu nos perdoas, que Tu nos limpa e nos purifica de todos os nossos pecados através de Teu Filho Jesus Cristo. Ajuda-nos, Senhor, a experimentar esse sopro do perdão sobre as nossas vidas. A experimentarmos agora, Senhor, essa reconciliação contigo, através de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nós queremos chamar as crianças, e como é bom ver tantas crianças para estarem juntos. Oi, tudo bom? Isso é uma grande alegria, é um sinal de vida, sabe? O fato de estar junto com crianças que têm a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E uma das coisas mais preciosas é saber que Deus ama cada uma, e Deus tem um propósito, um projeto especial para cada uma delas. E eu queria uma coisa, que cada um de vocês dissesse o seu nome. Como que é teu nome? Guilherme? Ana Laura? Como? Natália? Como? Lorena, legal. Maria Luísa, e o teu nome? Amália? Amália, Yuri, Ingrid, Ana Vitória e Pedro, legal. Escuta, perdi uma aí, como que é teu nome? Isabela. Sabe de uma coisa? Eu não lembro, talvez vai esquecer o nome de vocês, mas a gente tem um Deus que lembra o nome de cada um de vocês. E tem uma promessa de que Deus ama e conhece a gente e tem um propósito para as nossas vidas para sempre, para todos os dias da nossa vida. E vocês vão ter a oportunidade agora no cultinho, na escola dominical, ouvirem sobre esse profundo amor de Deus para cada um de vocês. Não esqueçam nunca disso aí, tá bom? Vamos orar como comunidade. Pai, obrigado por cada uma dessas crianças tão preciosas. Que Tu possas abençoá-las, abençoar os professores, aqueles que vão compartilhar da Tua palavra, que possam realmente ser instrumentos para trazer aquilo que é de tão precioso, Senhor, que é conhecer cada um deles, desde pequenino, o amor profundo que Tu tens para com eles. Nós Te agradecemos e Te louvamos por Jesus Cristo. Amém, Senhor. Deus abençoe vocês, um bom cultinho lá, tá bom? Queria convidar quem vai nos trazer os avisos. Em nome do presbitério, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao culto desta noite, comunidade
visitantes, sejam todos bem-vindos. Agradecer hoje ao Dr. Sidney por estar conosco, trazendo a palavra. Muito obrigado por você sempre se dispor a estar conosco quando o pastor não pode estar. A gente agradece de coração. Também a Veridiana por trazer o louvor hoje. Muito obrigada. As ofertas avulsas hoje é nacional. Vai para o Fundo para o Trabalho Diaconal. Quarta-feira, Oásis, 14h30. Quarta-feira, ainda ensaio do coral às 19h30. O próximo sábado, ensino confirmatório às 9h30. E o próximo culto, sábado que vem, dia 24 às 19h. Todos estão convidados. Nós temos cartão de dobradinha, nossa próxima promoção, que será no dia 22 de julho, 22/7. Então, temos cartão por porção a R$ 35,00 já na secretaria. Quem quiser adquirir, estaremos ali vendendo após o culto. Muito obrigada a todos. Seriam esses os avisos para essa semana. Obrigada. Mais algum aviso? Alguém mais tem algum aviso? A gente queria fazer a leitura bíblica do Salmo 143, né? 143. E como respeito à palavra do Senhor, eu queria convidar a todos a podermos estar de pé. O Salmo 143. Passo a Deus. Súplica por libertação. Atende, Senhor, a minha oração. Dá ouvidos às minhas súplicas. Responde-me segundo a tua fidelidade, segundo a tua justiça. Não entres em juízo com o teu servo, porque à tua vista não há justo nenhum vivente. Pois o inimigo me tem perseguido a alma, tem arrojado por terra a minha vida. Tem me feito habitar na escuridão, como aqueles que morreram há muito. Por isso, dentro de mim esmorece o meu espírito, e o coração se vê turbado. Lembro-me dos dias de outrora, penso em todos os teus feitos e considero nas obras das tuas mãos. A ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Dá depressa, Senhor, em responder-me, o espírito me desfalece. Não me escondas a tua face, para que eu não me torne como os que baixam a cova. Faze-me ouvir pela manhã a tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde devo andar, porque a ti eleva a minha alma. Livra-me, Senhor, dos meus inimigos, pois em ti é que me refugio. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Guie-me o teu bom espírito por terreno plano. Vivifica-me, Senhor, por amor do teu nome, por amor da tua justiça. Tira da tribulação a minha alma. E por tua misericórdia, dá cabo dos meus inimigos e destrói todos os que me atribulam a alma, pois eu sou o teu servo. Até aqui. É interessante, né? Uma palavra que foi escrita há quase 3.000 anos atrás, e ela parece tão real para os nossos momentos agora. Ela se torna algo tão presente na nossa própria realidade. O salmista aqui, Davi, expressa a sua angústia e suplica a Deus para que ouça seus pedidos, a sua oração. E diz: ouve, Senhor, a minha oração, dá ouvido à minha súplica, responde-me. Eu não sei quantos de vocês já tiveram essa experiência da busca para que Deus possa ouvir os seus pedidos. Talvez uma madrugada que você acorde pensando em alguém querido, uma situação que você não tem resposta, não tem solução. Quantas vezes isso é uma realidade presente em nossa própria história? Vivemos essa realidade de termos também essa angústia, essa saudade, essa busca pelo Senhor. E tem uma frase aqui que eu peguei e sublinhei ela em vermelho,
porque na verdade, acho que o resumo desse salmo, em relação ao pedido que ele faz para Deus, ele diz no versículo 7, não escondas de mim o teu rosto, não escondas, Senhor, de mim o teu rosto, não deixa que a tua face deixe de me enxergar, de me ver. Algumas vezes a gente tem essa sensação, não tem? A sensação de parecer que Deus não ouve a gente, ou Ele não está presente em nossos momentos de solidão. Mas uma coisa que é interessante, que é a sequência depois desse Salmo 143, que é um salmo de angústia, de colocar o coração na presença de Deus, de viver essa realidade, de pedir para que Deus não esqueça dele, que não deixe de ouvi-lo. Os próximos salmos agora vão mudar radicalmente, vão ser salmos que expressam o louvor. Todos os salmos que vão até o Salmo 150, no final deles vão ser salmos que refletem a gratidão, o reconhecimento de que há um Deus que sim, se preocupa com a gente, que não esquece da gente, que não afasta o seu rosto das nossas próprias realidades. Podemos experimentar isso, buscar isso e confiar nessa certeza que a palavra de Deus nos oferece. E como uma expressão em relação a isso, nós queremos usar das palavras do credo apostólico como da parte da gente, do nosso coração, uma expressão daquilo que nós cremos. Queremos fazer isso com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi morto e sepultado, desceu ao inferno, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai, Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, na comunhão dos santos, na ressurreição dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Podemos nos sentar e queremos cantar como uma expressão da nossa gratidão, o hino número 41. Hino 41 como uma expressão da nossa gratidão à infinita graça que há em Cristo Jesus.
convidá-los a orar, podemos ficar sentados. E eu quero usar do refrão dessa música a oração para entregarmos nas mãos de Deus, dizendo, mais uma vez, eu sinto o meu pecado, que é contra Ti, ó Pai de amor. Minha alma pede a Tua alegria, renova em mim o Teu amor, ó meu Senhor. Amado Deus, nossas almas pedem pela Tua alegria. Num mundo onde há tantos conflitos, há tantas situações difíceis, não só lá fora de casa, mas nas nossas casas, nós viemos suplicar, Senhor, do mais profundo do nosso coração, concede-nos, Senhor, a Tua alegria, renova em nós o Teu amor, Senhor, por Jesus Cristo. Amém, Senhor. Nós queremos cantar ainda agora como uma preparação e uma oração para a mensagem que vamos compartilhar, o hino número 208, que é uma oração também, no sentido de nós nos colocarmos na presença de Deus. E eu peço que a gente, ao cantar essa música, possamos estar orando também para que o nosso coração esteja preparado para compartilhar a Sua palavra, que nós não temos como fazê-la senão através do Espírito Santo, que Deus ouça e fale aos nossos corações, que as nossas mentes, o nosso coração esteja pronto para ouvir essa palavra e especialmente para torná-la real em nossas vidas. Então, o hino número 208, ao orarmos, Senhor. Preparado como uma mensagem para esse sábado, ele se encontra no livro de Filipenses, capítulo 2. Filipenses capítulo 2, versículos 1 até 11. Eu vou ler uma versão que se chama A Mensagem, que é uma espécie de uma paráfrase. Ela usa palavras talvez um pouco diferentes daquelas que a gente já está acostumado a ouvir, mas algumas vezes é interessante porque ela causa em nós algum impacto no sentido de percebermos algo que a gente talvez já tenha lido tantas vezes, mas não percebe o sentido daquilo que a palavra quer dizer. Então, Filipenses capítulo 2, versículos 1 a 11, diz assim: se vocês receberam algo bom por seguir a Cristo, se o amor dele faz alguma diferença na vida de vocês,
Se estar numa comunidade do Espírito significa algo para vocês, se vocês têm um coração, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor, concordem uns com os outros, amem uns aos outros, sejam amigos de verdade, não joguem sujo, não bajulem ninguém, só para conseguir o que desejam. Ponham o interesse próprio de lado e ajudem os outros em sua jornada. Não fiquem obcecados por tirar a vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. Tentem pensar como Cristo Jesus pensava. Mesmo em condições de igualdade com Deus, Jesus nunca pensou em tirar proveito dessa condição de modo algum. Quando a sua hora chegou, ele deixou de lado os privilégios da divindade e assumiu a condição de escravo, tornando-se humano. E depois disso, permaneceu humano. Foi sua hora de humilhação. Ele não exigiu privilégios especiais, mas viveu uma vida abnegada e obediente, tendo também uma morte abnegada e obediente, e da pior forma, a crucificação. Por causa dessa obediência, Deus exaltou e honrou muito acima, e além de todos, para que todos os seres criados no céu e na terra, até aqueles há muito mortos e enterrados, se curvem em adoração na presença de Jesus Cristo e proclamem por meio do louvor que Ele é o Senhor de todos, para a gloriosa honra de Deus Pai. Amado Deus, ajuda-nos a compartilhar dessa palavra. Sabes como nós somos incapazes de fazer isso sem o Teu Espírito Santo. Ajuda-nos a entendê-la e ajuda-nos a praticá-la. Por Jesus Cristo. Amém. Podemos nos sentar? Essa semana eu tive uma experiência um pouco inusitada. Nesse final de semana passado, no domingo, a gente estava em Curitiba e a gente estava conversando com uma sobrinha neta, uma adolescente de 12, 13 anos, e ela contava sobre um livro que tinham exigido que fosse lido na escola, e ela tinha que apresentar esse livro, falar sobre aquilo que tinha entendido. E ela revelava um pouco da ansiedade, no sentido de que aquele livro para ela era bastante pesado. E conversando com ela, então ela falou do título, O Senhor das Moscas, e eu fiquei muito intrigado com isso. E fui procurar algumas coisas, e quando eu via o tema, e me inteirei sobre o que ele falava, eu tomei uma decisão, falei para ela, até ela disse, eu vou ler também esse livro, para a gente poder conversar. E, para minha surpresa, é um livro que traz muita angústia para a gente, é um livro bastante pesado, onde há uma realidade muito difícil. E eu estou ainda numa parte do livro, mas já me gerou bastante coisas, e eu sei que pela descrição do que foi dito, esse livro vai se tornar pior ainda com o tempo. Se a gente pode dar o resumo, sem fazer um spoiler dele, é a história de alguns meninos que sobrevivem a um acidente de avião e que de repente se encontram numa ilha, e o autor quer mostrar uma realidade de um mundo onde não há Deus, ou um Deus que é criado no máximo, mas não um Deus que traz graça, um Deus que pode restaurar vidas, mas a história vai se desenrolando aonde cada um daqueles meninos busca as suas próprias vantagens, busca seus interesses, as suas vaidades, o seu desejo de poder, a vontade de ter os privilégios
de pegar, e nem que isso signifique passar por cima dos outros, prejudicar os outros. É uma realidade bastante angustiante, porque você vê que gradativamente aquele grupo de meninos começam a pegar e cada vez mais competirem entre si para que só as suas vontades possam ser feitas. De uma forma completamente diferente, nós nos deparamos agora com esse texto que nós lemos agora. O apóstolo Paulo, ao escrever Filipenses, é o livro que mais, é a carta que mais vezes ele faz referência à alegria. Tanto que é a carta que se chama a carta da alegria. Ele fala várias vezes sobre isso, só que há um detalhe interessante. Paulo escreve o livro de Filipenses dentro de um contexto em que ele está preso, provavelmente em Roma, aguardando a sua condenação e posteriormente a sua morte. Quer dizer, ele vai falar de alegria, vai falar de esperança, vai falar de razão para viver, vai falar de um Jesus que é poderoso, dentro de um contexto que não parece estar as coisas certas ali. Parece que as coisas não batem direito. Como é possível alguém viver numa masmorra e dentro de uma realidade de aguardar a sua condenação e incentivar na sua carta aqueles que são companheiros seus de fé, aqueles a quem ele tinha apresentado o Evangelho, falar sobre isso, sobre alegria, esperança, sentido, sobre a soberania de Jesus. Eu não sei o quanto que isso impacta, mas é muito interessante se a gente lendo, e eu gostaria de estimular a todos durante a semana pegarem e lerem o livro de Filipenses dentro dessa ótica. A gente vai ler de forma diferente. E aqui o apóstolo Paulo escreve quase como um resumo de uma coisa que a gente chama de gnosis, que é uma expressão teológica que fala sobre o esvaziamento de Jesus. Se a gente, e nós cremos num Deus que é criador de todo esse universo, que criou cada uma das estrelas e as conhece com o seu próprio nome, tem determinado todas as coisas, desde o início até o final. Um Deus que é absolutamente soberano e poderoso. A história do cristianismo revela agora um Deus que nos ama de forma tão profunda, que como está descrito aqui no livro de Filipenses, nessa carta tão preciosa, ele se torna um igual a nós. E o apóstolo Paulo então fala sobre essa realidade de que Jesus, ele sendo o próprio Deus, tendo todos os direitos, sendo soberano como era o Pai, ele pega e abandona tudo isso para se tornar, e uma das expressões que está aqui é para se tornar um escravo. E o autor dessa tradução aqui da mensagem, ele fala, logo depois de escravo, ele diz para se tornar um humano, gente como a gente. Se a gente pensa no contexto do tempo de Paulo, os reis e os imperadores, por exemplo, ele vivia sobre o império de Nero. Os imperadores, eles queriam não só serem as autoridades máximas políticas, militares, mas eles faziam questão de se tornarem ou serem adorados como o próprio Deus. Havia festividades, cultos, onde se adorava o imperador, não só como grande líder, mas como própria expressão de Deus. E aqui Deus inverte todas as coisas através de Jesus. Aquele que é realmente o imperador, o Deus, o Senhor de todas as coisas, não exige esse tipo de coisa, não se apega a isso, mas se torna um escravo, um humano como a gente é.
eu não sei se a gente consegue entender, compreender o impacto que isso produz em nossas vidas, porque algumas vezes a gente já está tão acostumado com essa mensagem. Mas para aqueles que estavam ouvindo essa mensagem pela primeira vez, porque pensem, o cristianismo estava começando a ser espalhado, as pessoas que estavam ouvindo o evangelho não tinham noção do que ele vinha, o que era apresentado a eles, era completamente diferente do que eles conheciam. Os próprios deuses eram deuses que exigiam adoração, que exigiam sacrifícios, que exigiam uma obediência completa. E agora, aquilo que o apóstolo Paulo apresenta no Evangelho, é um Deus que inverte as coisas. É um Deus que vem aqui para se tornar igual a nós, que vem se submeter à nossa própria realidade. E como nós vimos naquele texto de Hebreus, no começo, é alguém que conhece a nossa própria angústia, as nossas próprias fraquezas, que sabe dos nossos próprios sentimentos, que conhece aquele que nós somos. Dá para entender isso. Se a gente entende isso, e agora vocês talvez vão perceber que eu estou começando essa explicação pelo final dela, porque o apóstolo Paulo fala sobre isso, anuncia essa verdade. Mas antes disso, ele fala alguma coisa para nós mesmos. Eu quero ler de novo, pensando agora naquilo que nós ouvimos acerca daquele exemplo que Jesus nos dá, sobre aquilo que Paulo vai nos dizer a nós agora, vai dizer àquela igreja, vai dizer a nós que estamos aqui na Vila Nova, nesse sábado à noite, reunidos numa comunidade. Pensando nisso, tá? Que nós cremos num Deus que não exige a sua graça, seu poder, não faz, que se torna fraco como a gente é, que vai até a cruz por nós, por morrer por nós. Pensando que é nesse Deus que nós dizemos que cremos, é Ele que nós viemos aqui prestar culto. É para Ele que nós viemos aqui para pegar e estar na sua presença, que nós servimos nas múltiplas formas que nós temos aqui dentro dessa comunidade. Pensando nisso, daí ele diz o seguinte: se vocês receberam e seguem a Cristo, e seu amor faz alguma diferença na sua vida, se vocês estão vivendo na comunidade do Espírito, se isso impacta os seus corações, se vocês se importam uns com os outros, façam-me um favor, concordem uns com os outros, amem uns aos outros, sejam amigos de verdade, não os joguem sujo, não bajulem ninguém só para conseguir o que desejam. Ponham o interesse próprio de lado e ajudem uns aos outros na sua jornada. Não fiquem obcecados em tirar vantagem. Esqueçam-se de vocês o suficiente para estender a mão e ajudar. No início eu falei sobre esse livro, O Senhor das Moscas, e a realidade da história é a realidade de um grupo que cada vez mais fica obcecado com os seus próprios desejos, com as suas próprias vontades, com as suas próprias vaidades, seus orgulhos, os seu desejo de poder. A mensagem cristã é uma mensagem que inverte tudo isso. É uma mensagem que nos traz a esperança de a gente poder conviver em comunidade de uma forma diferente. O convite, o desafio, ou a palavra que nos é dada aqui pelo apóstolo Paulo, é que nós devemos ter uma vida onde nós não vivemos obcecados pelas nossas próprias vaidades. Não desejamos que, mesmo dentro de uma igreja, ou no contexto da nossa casa, ou na realidade dos nossos convívios, com as pessoas com quem nós estamos,
que elas sejam feitas da nossa forma para nos trazer benefícios, ou seja, do jeito que a gente quer. Dá para perceber a inversão, mas essa situação só acontece se nós estamos, e o texto deixa muito claro, se o nosso coração e a nossa mente compreendeu o que Jesus fez. Senão não tem jeito, a gente não consegue pegar e ter ânimo, nem vontade, nem nenhum estímulo para fazer isso. Mas se nós compreendemos, querida comunidade, aquilo que Cristo Jesus fez por nós, a que ponto Ele se esvaziou, a forma como Ele, como Deus, se tornou um igual a nós e foi até a morte de cruz. Ele não precisava ir. Ele poderia ter evitado cada um daqueles sofrimentos na sua caminhada. Ele não precisava ter sido chicoteado, ele não precisava ter sido coroado com espinhos. Ele podia ter evitado cada uma daquelas partes, daquelas fases, não precisava ter sido pendurado na cruz. Mas ele se esvazia, porque Ele nos ama. Queridos, se nós compreendemos a dimensão do amor de Jesus Cristo, e que nós fazemos parte do seu corpo, que nós estamos aqui dentro de uma comunidade, onde nós queremos servir e adorar a esse que fez isso por nós. Sabe, eu fico pensando que as coisas têm que ser tocadas e transformadas em nosso próprio íntimo. A questão de uns 3 meses atrás, lá na nossa comunidade, teve uma apresentação dos confirmandos que vão iniciar a confirmação, esses 2 anos de confirmação, e tinha um grupo bem grande até, foi muito interessante, e de repente, quando estavam sendo apresentados, eu me apercebi, fazendo as contas mentalmente, que fazia 50 anos atrás, que eu estava lá naquele altar, um pouco diferente, né? Um pouco mais reformado e coisa assim, mas eu estava lá 50 anos atrás, sendo apresentado para uma comunidade sem direito de saber o que estava acontecendo, meio assustado. E eu via algumas crianças ali olhando, querendo se esconder uma atrás da outra, porque estavam confusas, e eu me identifiquei com elas. Há 50 anos atrás eu estava lá naquele altar, tendo a oportunidade de começar a ouvir sobre aquilo que é a fé cristã. E eu sou grato a essa comunidade, isso inclui a comunidade da Vila Nova, porque Deus deu a oportunidade de conhecê-lo, de servi-lo, de amá-lo, de conviver com outras pessoas que são queridas e preciosas para a gente, através dessa igreja. É certamente um milagre da parte de Deus ter me aguentado nesses anos todos, ter me suportado, ter me dado, me levantado quando caía, quando desistia, quando eu estava cansado, quando estava desanimado. E nesse convívio, nesses anos todos de comunidade, eu vi tantas vezes algumas situações em que a vaidade entre nós, e eu não digo isso dos outros, mas entre nós, da liderança, queremos que as nossas próprias vontades sejam feitas do nosso modo, do nosso jeito. Situações em que pessoas deixaram de participar da igreja por uma palavra, por uma expressão, por uma situação, por mágoas que aconteceram, por feridas que não foram curadas, saradas, tratadas. E eu penso, muitas vezes, elas são reflexo do fato de que a gente não percebeu, muitas vezes, aquilo que Cristo fez, do seu exemplo por nós.
A palavra que o apóstolo Paulo dá a essa igreja é a palavra para a minha vida e para a tua vida, sabe? Primeiro, nossos olhos têm que estar fixos naquilo que Cristo fez. A gente tem que entender isso, pedir para que o Espírito Santo nos revele isso. Nos mostre a profundidade do amor que Ele tem por cada um de nós. Agora, nós estamos voltando, antes de virmos aqui, a gente foi até na praça, ali em Mafra, na Praça do Correio, e estava acontecendo um encontro que está sendo, assim, dirigido por alguns membros do acampamento do Moriá, que é para skatistas e pessoas que fazem, não sei se isso é canto, é rap, afinal de contas, pelo menos eles são rappers, né? Eles pegam e tem aquelas... E a gente viu um grupo de jovens com as suas roupas todas diferentes, alguns com aqueles alargadores que quase chegam no... eu vou exagerar, né? Mas são bem grandes aqueles alargadores, com piercing em todos os lugares que é possível pôr um piercing, tatuados de forma quase que não dá para ver a própria braço ou o pescoço. Mas sabe, eu fico pensando, nós como igreja, nós podemos oferecer a esses jovens que eles precisam conhecer, e há uma realidade. Do outro lado havia um grupo de jovens, todos certinhos, uniformizados, todos fazendo e obedecendo as regras. E era interessante que são dois grupos que parecia que havia assim um certo conflito entre eles, porque eram dois grupos completamente diferentes, mas os dois grupos de jovens, adolescentes que estavam lá, eles precisam conhecer do amor que Deus tem para a vida deles. E como igreja, nós somos chamados a fazer diferença nesse sentido. Somos chamados a pegarmos e deixarmos as nossas vaidades, os nossos próprios desejos, deixarmos os nossos orgulhos, nosso desejo em tantas áreas, para mostrar às pessoas. E eu fico pensando, sabe? Eu penso para mim mesmo. Se um desses adolescentes que entrasse aqui na nossa igreja, se ele seria motivado a voltar na próxima semana, seria acolhido de uma forma tão carinhosa, seria recebido de uma forma tão... que ele diria, puxa, tem lá alguma coisa que eu não encontro em nenhum outro lugar. Cristo fez isso. Sabe, é interessante, Jesus pegou e acolheu a prostituta que estava pronta para ser apedrejada, traz ela e oferece o perdão para ela, acolhe o leproso que era deixado e rejeitado por todos, chama para ser seu discípulo, seu apóstolo, um cobrador de impostos, que era talvez a pior de todas as funções que poderia existir em Israel naquela época. Chama para estar junto com eles um zelote, que era quase como um terrorista naquele tempo. Chama um pecador. Chama pessoas as mais diferentes, que não eram amadas por ninguém. Um cego, um surdo, um aleijado, ou até mesmo alguém que estava sendo oprimido pelo inimigo. Chama essas pessoas para fazerem parte do seu grupo, para conhecerem do seu amor e para continuarem a sua caminhada. É interessante, para encerrar aqui, entre os próprios apóstolos, eles tiveram que aprender essa realidade. Eles estão caminhando para a morte. Jesus está anunciando que ele vai até Jerusalém. E lá ele vai ser crucificado. E no caminho de Jericó a Jerusalém, sabe qual era a discussão entre eles? Qual seria o mais importante deles? Discutem para quem estaria sentado à direita ou à esquerda quando o reino de Deus fosse estabelecido.
Jesus está anunciando que vai morrer e eles estão querendo saber quem deles vai ser o mais importante. Assim a gente é. Mas a gente enxerga aquilo que Jesus fez, a gente muda os nossos corações. Isso é obra do Espírito Santo. Que Deus possa falar aos nossos corações, possa tocar as nossas vidas, possa abrir a nossa mente. E eu digo isso não por vocês, mas por mim mesmo, que eu possa enxergar realmente a profundidade, a dimensão daquilo que Jesus fez. Estávamos conversando, a Miriam tem lido um livro sobre mulheres que têm uma visão na antiga igreja, há centenas de anos atrás, sobre o profundo amor de Deus. E eu fico pensando como eu preciso experimentar também essa intimidade com Deus. Que Deus possa nos abençoar profundamente, nos tocar e que o Seu Espírito possa fazer com que nós possamos enxergar uns aos outros. Como diz aqui nessa carta, dando atenção às pessoas, não desejando que as nossas próprias vontades sejam feitas, mas que aquilo que Cristo quer que faça, dando honra aos outros, dando atenção, revelando amor, abandonando as nossas próprias vaidades, os nossos próprios orgulhos, a nossa própria vontade. Que Deus faça isso. Isso é obra do Espírito Santo. Amém. Eu quero convidar a cantar o hino número 472, como uma parte da resposta nessa mensagem. Esse hino faz parte dela. 472. Queria realmente fazer desse último estrofe o nosso pedido, o nosso desejo mais íntimo de nós podermos agradecer porque podemos agradecer. Nós temos motivos de gratidão no meio de todas as situações que vivemos, de ter um coração que Deus nos faça contentes, alegres, que nos faça reconhecer o seu amor, o seu cuidado para conosco. Nós temos um Deus que nos ama profundamente, que se vai até as últimas consequências, que não tem o seu rosto escondido de nós, mas que ouve o nosso clamor e que se importa conosco através de Jesus Cristo. Nós queria convidar para fazermos nossa oração final, mas antes disso eu tenho aqui um pedido de oração, mas eu gostaria de, se alguém mais tem algum pedido, gostaria de manifestar alguma
situação de gratidão ou de pedido ou alguma coisa que gostaria que fizesse parte dessa oração final. Se alguém tem, que pudesse expressar nesse tempo para a gente poder compartilhar na oração. Faz. Jeremias, tá. Que Deus possa. Jeremias. Alguém tem uma caneta? Meu medo é que eu esqueça. Deixa eu só anotar aqui. Obrigado. Mais alguém? Algum pedido? Algum motivo para. Nós podemos também agradecer, né? Temos tantas coisas, mas se tem mais alguém, nós também temos um pedido aqui da Jordan Karina Sepka, né? Que está internada na UTI, que Deus possa cuidar dela nesse momento tão difícil dela e de toda a sua família. Então vamos nos levantar. Se você tem algum pedido que não colocou, não expressou, mas tem algo no teu coração, né? Pode também, durante esse momento de oração, tá colocando isso nas mãos de Deus. Ele ouve as nossas orações, mesmo que a gente não saiba nem expressar direito com palavras. As palavras da gente algumas vezes não são meio confusas, mas Ele, como um pai, ouve o nosso pedido, conhece as nossas palavras e sabe de todas elas. Querido e amado Deus, somos gratos porque podemos agradecer. Senhor, no meio de um mundo tão confuso, nós podemos ouvir a Tua palavra, termos a liberdade de chegarmos na Tua casa. Nós também somos gratos, Pai, porque podemos ter uma comunidade que nos acolhe, com quem nós podemos conviver, pessoas com as quais a gente pode ter uma caminhada juntos em direção ao céu. Por isso são irmãos, são pessoas com as quais queremos trilhar juntos isso, com amor, com preocupação, com atenção, com cuidado, com simpatia, Senhor. Faz com que cada um de nós possa perceber, e a gente é grato, Pai, por essa comunidade, de uma forma muito especial, por todas essas crianças que estiveram aqui no altar, pela oportunidade que elas têm de, desde pequenininhas, num mundo tão complicado, ter a chance de ouvir do Teu amor. Obrigado porque essa comunidade acolhe, Senhor. Acolhe essas crianças e oferece esse tempo e esse espaço para que elas possam ter esse precioso momento. Obrigado, Pai, por cada um daqueles que está aqui, que assume os seus dons, as suas habilidades, suas capacidades na direção dessa comunidade. No louvor, no coral, no ensino, no trabalho. A gente sabe quanta coisa é feita também, Senhor, para trazer um alento àqueles que sofrem também, às senhoras que participam da UASE, aos jovens, aqueles que estão na direção dessa igreja. Dá força, ânimo, Senhor, ao pastor, para que ele possa ter discernimento, coragem, habilidade para fazer isso também. Aqueles que são responsáveis por tantas coisas aqui dentro. Abençoa, Pai, ricamente. E queremos colocar de uma forma bem especial, Pai, a vida da Jordan Karina Sepka, que Tu possa estar cuidando dela nesse momento na UTI, Senhor. Tu conheces a vida dela, sabes o momento tão difícil que toda a sua família vive, vivendo esse momento de tanta angústia, Pai. Cuida, Pai, que ela possa sentir nesse momento Teu amor, Senhor. Talvez de uma forma imperceptível, possa ela reconhecer que Tu a amas, Senhor, naquele lugar. Abençoa também ao Jeremias e a toda a sua família, Pai, nessa cirurgia que ele vai fazer, também no cuidado que toda a sua família vive. E, Pai, ouve a oração de cada um de nós aqui, aqueles que pedem pelos seus filhos, pelos seus pais, pede por aquelas pessoas com quem convive. Pai, Tu conheces o mais íntimo do nosso coração.
Ouve essas orações, Pai. Confiamos que Tu nos atendes, que Teu rosto não está longe de nós. E fazemos tudo isso, Senhor, com as palavras que Tu nos ensinastes. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Eu quero confessar uma coisa para vocês. Quando eu estava vindo para cá, eu estava muito angustiado. Naquela situação de chegar até aqui, eu peguei e bati o carro no portão, e daí a gente já fica... Eu acho que vocês sabem o que significa isso, né? A sensação que dá, parece assim que a gente está na hora errada, no lugar errado, e a gente fica pensando, poxa, mas será que... Por que Deus permite essas coisas, né? Por que isso acontece? E é uma pequena coisa, né? O carro, né, deu uma pequena arranhada, vai ter que consertar e pronto. Mas é coisa pequena, né? A gente vê assim que algumas vezes a gente não percebe o cuidado de Deus por coisas que também algumas vezes acontecem, que não são tão sérias, mas a gente algumas vezes reage de uma forma talvez errada. E eu quero reconhecer o cuidado de Deus sobre as nossas vidas, cada uma delas, mesmo quando acontecem coisas como essa, e acontecem com cada um de nós, né? Coisas pequenas, mas de repente daí eu sou confrontado com coisas grandes, né? Situações, daí eu fico pensando, o que é isso? É tão pequeno. Quando eu vejo, né, uma situação como alguém com a sua família sofre, né, o luto, a preocupação da doença, da morte, ou situações tão mais profundas, né? Nós somos cuidados por Deus. E nessa expectativa, assim, eu quero colocar sobre cada um de nós a bênção do Senhor. Que Deus possa abençoar cada um de nós, nos nossos afazeres, no nosso dia a dia. Possa estar falando aos nossos corações nessa semana, acompanhando a gente na nossa caminhada, possa estar restaurando a nossa alegria, nos oferecendo o Seu Espírito Santo para a gente poder entender mais profundamente aquilo que Ele fez por cada um de nós. Que possamos também sermos abençoados pela comunhão com os outros, que as nossas vidas possam ser impactadas por esse profundo amor que Deus tem para conosco. Amém. E como o último hino, queremos cantar o hino número 173, que expressa aquilo que é o nosso hino de louvor a Deus, que nós temos um Deus que é nome sobre todo nome, que está acima de todas as coisas, mas mesmo sendo nome sobre todo nome, mesmo estando acima de todos eles, Ele se tornou igual a nós. Podemos nos sentar e cantamos esse último hino. 173. Desculpe, tem as ofertas, para recolher junto agora. Tá, é que a gente recolhe lá fora, então aqui, então fica os cestos, né, trazem aqui na frente. Então tá, quem tiver as suas ofertas, pode trazer as ofertas aqui à frente, e nós cantamos esse último hino, então. Obrigado.
Um abençoado sábado, um bom final de semana e uma boa semana a todos. Amém.